Só mais um minutinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia. Muito bem, queridos amigos e amigas, boa noite a todos. É um prazer enorme recebê-los mais uma vez nessa sala de aula e de bate-papo virtual. É sempre um prazer poder conversar sobre educação, encontrar com tanta gente querida. E, como de costume, a gente, antes mesmo de iniciar o tema do encontro de hoje, e fazer a devida apresentação, eu vou pedir a gentileza hoje da nossa colega Eliana, fazer a leitura do nosso verso inicial, que, após ser feita, eu faço a apresentação do nosso convidado especial hoje. Tá bom? Eu vou aqui fazer a projeção do verso para que todos possam acompanhar a leitura. Eliana, fique à vontade. Ok, boa noite a todos. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Eu aspiro a estas qualidades, posso esperar que saberei orientar-me nas trilhas da vida diante de corações humanos, no âmbito do dever. Pois lucidez provém da luz da alma. A afeição mantém o calor do espírito. Ponderação revigora a força vital. E tudo isto, inspirado na confiança de Deus, conduz nos caminhos do homem a bons e seguros passos na vida. Rudolf Steiner. Muito obrigado, Eliana. Foi um prazer. Pois bem, pessoal, o nosso convidado hoje, eu diria que dispensa apresentações. É um amigo nosso, já de longa data, um colega de profissão, um educador, pesquisador, e alguém que nos orgulha muito de termos como um companheiro na educação municipal, que hoje encontra-se, além das múltiplas funções que exerce à frente do Conselho Municipal de Educação. Então, eu dou aqui as minhas boas-vindas e abro a palavra para o nosso prezado amigo Ricardo Lembruder. Bem-vindo, Ricardo. Olá, Johnson. Olá a todos, todas. Eu não consegui verificar aqui, mas acho que são todas mulheres, só eu e o Johnson que somos homens aqui. Somos, mas enfim. Muito obrigado a todas pela acolhida, pelo convite. Senti-me muito honrado, tá? De estar aqui com vocês para esse bate-papo sobre educação, que é o tema que nos une a todos, né? É o tema a partir do qual a gente mobiliza, né, as nossas forças, a nossa energia, o nosso trabalho. E o tema que, nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, a gente está se sentindo com tantas questões, né? Eu costumo dizer que educação é, por natureza, uma área de questionamentos. E isso é muito bom que seja assim, é muito bom que a gente esteja sempre incomodado com o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer educacional. Mas convenhamos que na pandemia a gente está super incomodado por conta da excepcionalidade do momento, por causa de todas as dificuldades. A rede pública municipal em Nova Friburgo, sobretudo, com desafios imensos, enfim. Mas é muito bom que a gente tenha, pelo menos, a oportunidade de conversar a respeito disso. E já começo, sinceramente, né, quem me conhece sabe que eu não sou demagógico, parabenizando vocês pela iniciativa, né, de se reunirem, de conversarem, de estudarem.
Isso é muito importante, né, em todas as profissões, mas na nossa, sobretudo, a gente se manter sempre atualizado, em permanente reflexão. Então é isso. Muito obrigado pelo convite e estou me sentindo aqui em casa, né, conversando com vocês. Obrigado, Ricardo. A gente já falou isso previamente, mas o mote do nosso encontro hoje, o tema do nosso encontro, ele foi inspirado num texto escrito pelo próprio Ricardo, disponível lá no site dele. Depois eu vou até colocar aqui no chat, para quem não conhece, poder visitar e conhecer. E um e-book que está disponível lá, existe um texto, tem números ótimos, inspiradores. A gente escolheu um, cujo título é o que dá tema ao nosso encontro de hoje. Educar é um gesto de amor. A partir dessa leitura e de alguns bate-papos prévios que surgiram, nós levantamos algumas questões que a gente se propõe a papear a partir delas. Tem um eco na minha voz, Verônica, mas esse eco é lá do Ricardo, mas eu já vou parar de falar daqui a pouquinho para resolver. Tá bom? O bate-papo prévio. Ricardo, bota no mudo só um minutinho, por favor. Agora sumiu o eco. Sumiu. O bate-papo prévio que a gente teve aqui, algumas pessoas escreveram, a gente trocou algumas ideias, e aí surgiram algumas perguntas iniciais desse bate-papo com esse tema que é tão rico, né? Acredito que todas vocês aqui presentes, todas vocês aqui presentes receberam o arquivo com o texto, ou quase todas vocês, enfim, acho que todas. E a ideia é que a gente comece esse bate-papo a partir dessas perguntas, das reflexões que surgiram, e que, na medida em que o bate-papo vai acontecendo, todas vocês sintam-se muito à vontade de colocarem no chat questões, complementos, perguntas, reflexões, tá bom? Então, eu vou pedir essa gentileza de que vocês fiquem ativas e completamente à vontade de contribuir ali pelo chat. Para esse pontapé inicial na conversa, eu vou pedir aqui a gentileza da Gisele começar a lançar algumas questões, aí a gente abre para o Ricardo devolve para a Gisele devolve para o Ricardo, e assim vai. Parecendo o ataque do Flamengo, nos bons jogos do Flamengo, não nos últimos, que foi péssimo. Tá bom? Então, Gisele, por favor. Boa noite para quem eu não falei ainda. Boa noite, Ricardo. Então, vamos lá. Podemos dizer que os alunos estão em busca de amor? Qual é a tarefa do professor no ato de educar? Bom, obrigado pela pergunta, Gisele. Só esclarecer para vocês o seguinte, esse e-book, na verdade, é uma revista, né, eletrônica. Eu publiquei há uns anos atrás. Descobri que esse formato de publicação ele é muito bom, porque, primeiro, ele é democrático, ele é gratuito para o leitor, para a leitora, e o retorno que eu tenho disso é muito interessante, assim, gente de muitos cantos do país lê, faz algum tipo de comentário, né? Esse texto em particular, que é o texto Educação é um Gesto de Amor, eu tive a oportunidade de trabalhar esse texto em outros momentos, essa temática, né? Eu tenho um livrinho, não é propaganda não, até porque ele não tem nem mais para vender, mas só para ilustrar, que é esse que está aqui, ó, não sei se está dando para ver, Educação, Tá sim. Ética, Educação e Direitos Humanos. Há um capítulo nesse livro aqui em que eu falo, que eu desenvolvo esse tema do amor. E aí eu faço uma brincadeira no título do capítulo, dizendo assim, que ética é e não é amor. E aí eu vou explicar a razão pela qual. Bom, mas sendo bastante objetivo, Gisele, sim, eu acho que os nossos alunos estão em busca de amor, né? E não é porque eles sejam alunos e porque haja qualquer especificidade na condição dos alunos, né, dos educandos. Sim. A gente sabe que a gente vive um tempo que há muitas famílias muito desestruturadas, há muitas famílias que até têm algum tipo de estruturação,
mas os pais, né, devido à situação econômica, têm que trabalhar demais e não têm condições de dar uma atenção, né, com a qualidade que nossos filhos precisam, merecem e que eventualmente a gente gostaria de dar. Acho que isso tudo existe, sim. Mas, filosoficamente falando, as pessoas estão em busca de amor. A verdade é essa. Todos nós buscamos amar e buscamos ser amados, né? Sem cair aqui no clichê. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o clichê do amor, que é muito sério, sobretudo no tempo que a gente vive, que é um tempo que consome absolutamente tudo, né? Mas consome também amor. A gente transformou tudo em produto para ser consumido, né? Tá me ocorrendo aqui quando eu era estudante, pegava ônibus assim para ir para o Rio, e voltava sexta-feira, por exemplo, à noite, depois da aula, e passando ali pela Avenida Brasil, por exemplo, tem sempre esse, não sei se tem mais, que tem muito tempo que eu não ando para aquelas bandas assim à noite, mas aqueles letreiros luminosos nos motéis, né? Faça amor por R$30, né? Ou seja, então é essa ideia, né, de que tudo é passível de ser consumido, né? É consumível e pode virar um produto, né? Então, o amor também, né? Mas a gente precisa pensar no que é que está por trás. Já que eu entrei na história do consumo, eu vou aproveitar esse pedal. Eu não preparei nada, tá, gente, para conversar com vocês. Me disseram que iam me fazer perguntas, então eu estou reagindo assim, muito espontaneamente. Mas o que está por trás da ideia do consumo? E por que o capitalismo deu tão certo no mundo, né, como estratégia para vender as coisas? Porque dentro de nós mora um apetite insaciável pelas coisas. Mora um apetite. A gente não deseja só isso ou aquilo, a gente deseja tudo no final das contas. Para a gente pensar com bastante calma, com bastante honestidade sobre a nossa existência, não é? A gente quer de tudo. A gente quer comer, a gente quer... Não vou nem falar de necessidades fisiológicas, vou falar das necessidades sociais. A gente quer amizades, a gente quer alegrias, a gente quer encontros, a gente quer objetos, a gente quer roupa, a gente quer casa, a gente quer comida, enfim, a gente quer absolutamente tudo que eventualmente esteja à nossa disposição. Talvez isso que a gente chama assim, de maneira muito ampla de educação seja exatamente a maneira pela qual a cultura humana, ao longo do tempo, ao longo da história, criou para nos conter. Há uma maneira de conter que é fazendo repressão, que é reprimindo esse nosso desejo insaciável, e há uma maneira de conter que é construindo em nós valores éticos que nos ajudam a lidar com esses impulsos de consumo, de desejo, de maneira que a gente saiba dizer não e, inclusive, deixe de desejar de maneira impulsiva como desejaríamos em outra situação. Eu me lembro de uma anedota sobre o Sócrates. O Sócrates era um camarada completamente... me faltou aqui a palavra, completamente desprendido, né, do consumo, e um belo dia lá, conta que os discípulos dele encontraram com ele pela feira, né, na cidade, e aí, claro, né, aluno é aluno, né, implica com o professor na menor oportunidade que pode ter. E aí disseram para ele, mas mestre, o senhor está aqui na feira, andando nesse oásis de consumo, né? Se fosse hoje, diriam assim, nesse paraíso capitalista que é a feira. E aí ele responde, né? Acho que vocês devem conhecer essa historinha, ele diz assim, é verdade, eu estou aqui andando para ver quantas coisas eu não preciso para viver, quantas coisas eu não preciso para ser feliz, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente deseja amor. E aí eu acho que, de certa maneira, eu já até antecipei um pouco, acho que o nosso papel como professor, o nosso papel como educadores, não é? Que é, de alguma maneira, compreender isso, reconhecer as carências que há nas pessoas, né? E nas nossas próprias carências, reconhecê-las também.
Porque quantas vezes que a gente entra dentro da sala de aula e age dessa ou daquela maneira, muito mais em função da gente mesmo do que propriamente do ambiente que a gente encontra, né? Quantas vezes eu já fui equivocado na minha postura como professor na sala de aula, na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação, com os meus filhos, enfim, né, no trato com as pessoas, muito mais por causa de mim do que por causa das pessoas propriamente ditas. Então, primeiro, reconhecer isso. E segundo, ajudar a compreender de onde vem toda essa nossa força. E aí a ideia do texto, Gisele, do amor é isso, né? Porque eu falo lá no texto, eu escrevo, na verdade, no texto, né? Que essa primeira dimensão do amor, que é a dimensão erótica do amor. Os gregos tinham mania de dividir tudo. Os gregos tinham muitas palavras, e quando não tinham, eles inventavam, e eles subdividem tudo, eles classificam tudo. Nossa cabeça é cheia de gavetinha, assim, em boa parte por causa dos gregos, né? Mas tem um lado bom, porque a gente acaba entendendo melhor. Então, não é que exista um amor eros, um amor filia. O amor é tudo isso, mas essa é a primeira dimensão dele. Essa busca, esse impulso pelo desejo. Todo mundo aqui que tem filho sabe disso. Quem não tem, lida com criança, com adolescente na escola, sabe bem. Nossos filhos querem tudo, né? Querem tudo. É claro que a gente vai, com o tempo, calibrando e eles vão aprendendo a ser mais ou menos consumistas. Mas o fato é que eles desejam. E tão logo têm, deixam de desejar. Porque esse é o primeiro ponto muito curioso, né? O desejo, ele é uma pegadinha nesse aspecto, porque ele existe enquanto ele não é saciado. A partir do momento que ele é saciado, ele deixa de existir, ainda que provisoriamente. Basta a gente ver um prato de comida, né? Quem está com fome, e o prato de comida é tudo que ele deseja, até terminar de comer, não é? Não sei se eu te respondi, mas dá para encaminhar a partir daí. Dá sim, dá. Respondeu sim. Então, tem alguns trechinhos do seu texto também nas perguntas. Você com certeza vai lembrar. Amor e educação são temas que, reunidos, sejam relações diferenciadas. Que resultado se tem quando se nega a relação com o pretexto de que a educação é coisa séria, que deve ser discutida profissionalmente? Que resultado se tem quando tem essa relação? Eu penso assim, né, que a gente falar de educação sob a perspectiva do amor não é banalizar a reflexão sobre educação. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo, é que a gente precisa desconstruir a ideia de que o tema, né, o conceito amor, seja um conceito menor. Não é pelo fato de que, na história, por exemplo, da filosofia, esse foi um conceito pouco trabalhado pelos grandes filósofos, pelas grandes escolas. É verdade, foi pouco trabalhado. Em muitos casos, teve-se a ideia de que o tema amor era um tema próprio da religião, por exemplo, né? Deus é amor, coisas dessa natureza. Mas o fato de não ter havido, né, pelo menos ao longo de boa parte da história, uma reflexão mais aprofundada, mais adensada sobre o amor, não significa que ele deva ser considerado assim. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente tem um oceano de oportunidades para tratar profissionalmente, porque eu sempre defendo essa história, sabe? Eu reconheço que em muitas profissões, mesmo nas funções familiares do pai, da mãe, da avó, do tio, do irmão, existe a dimensão educadora. As nossas relações são relações educativas, digamos assim. Mas o fato de serem assim não significa que nós, profissionais da educação, não tenhamos uma especificidade, uma profissionalidade. E a gente precisa resgatar sempre isso de novo, porque nós somos invadidos o tempo todo no nosso fazer profissional pedagógico por outras áreas, por outras profissões, por outros saberes
que arvoram para si um lugar que não lhes pertence. Quantos profissionais de saúde há se imiscuindo, por exemplo, em questões relacionadas à aprendizagem? Existe colaboração da saúde na aprendizagem? Claro que existe, não há dúvida nenhuma. Mas existe algo que é próprio do professor. E aí eu vou contrariar o meu grande mestre, que foi um exemplo para mim, que foi o Rubem Alves, que falava que ele fazia uma brincadeira, uma diferenciação, né, de professores e educadores. Eu reforço a tese. Nós somos professores, nós somos professoras, nós temos uma profissão, um saber próprio, e a gente precisa valorizá-lo. E está incluída nessa profissão a dimensão da amorosidade. A amorosidade compreendida como isso, reconhecer os apetites, os desejos, as necessidades que estão naquelas pessoas e, de alguma maneira, ajudá-las a se alimentar dessas necessidades, naquilo que é necessário refreá-las, naquilo que é necessário reinventá-las, compreendê-las, reelaborá-las, etc, etc. Então, eu diria isso. Quando a gente confunde educação simplesmente com paparicação, aí esse amor vira aquela coisa fútil, superficial, não é? Que está um pouco atrás, e aqui, por favor, tá? Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. A ideia da tia. Ô, tia, me ajuda nisso. Ô, tia, me ajuda naquilo. Eu particularmente, não tenho problema nenhum com chamar professora de tio. Eu acho até muito bonitinho. Mas a ideia social que há por trás disso, qual é? Eu não estou diante de um profissional, eu estou diante de alguém que vai simplesmente substituir a minha mãe e o meu pai enquanto eles estiverem trabalhando. Não é isso, não pode ser isso. Existe uma especificidade do nosso trabalho e por isso a gente precisa se dedicar tanto a ele. Beber em outras fontes, beber com o pessoal, se alimentar, né, do pessoal da saúde, do pessoal do direito, do pessoal das ciências sociais, do pessoal da psicologia, e tantos outras vertentes que a gente pode se alimentar, mas nunca abrindo mão daquilo que é próprio da nossa profissão, que é pedagógica. Muito bom. Os professores da educação infantil, então, vivem mais isso ainda, né? Que você está falando. Eu concordo com você. Sim, e não obstante, Gisele, eles vivam essa dinâmica porque eles estão tratando de crianças muito pequenas, crianças que precisam de colo, crianças que precisam de um beijo, crianças que precisam de um abraço, crianças que precisam, às vezes, de um cafuné, de dormir no colo da professora, precisam de tudo isso, que está muito associado a figura da mãe. Tanto é que a gente tem na escola o maternal 1, o maternal 2, o maternal 3, e por aí vai. Esse universo doméstico, né, psicologicamente doméstico, está associado à creche, à educação infantil como um todo. Mas observe, mesmo nessa relação, que a gente não pode prescindir dela, existe uma especificidade profissional, né? Quem está aí por dentro atualmente das novas experiências, né, das diretrizes curriculares, da Base Nacional Curricular Comum, né, estão lá todas elas presentes. Tem a questão da imaginação, da afetividade, questão do corpo, todas elas estão ali presentes. E é ali que a gente precisa se preparar melhor, não é? O professor que se autodeclara um vocacionado por amor corre risco de estar alienado ao sentimento e vivenciar a acomodação ao dedicar-se e atualizar-se? Seria esse um sintoma de uma visão romantizada do ser professor? Sim. Eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Eu sou filho, né, de uma família de músicos. Eu tenho na minha ancestralidade aí e primos, irmão, meu avô, tios, enfim, que são músicos. E eu vou dizer para vocês que eu me sinto vocacionado para a música.
Me sinto vocacionado para música. Mas eu sou um péssimo músico. Ou seja, e aí eu quero desdobrar essas coisas. Vocação não é sinônimo de talento. Vocação não é sinônimo de preparo técnico. E aí eu vou voltar. Preparo técnico é algo que todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Né? Eu, por exemplo, estudei música, eu tenho diplomas de música, eu dei aula de música, eu toco um instrumento chamado clarinete, não sei se vocês conhecem, toquei durante um bom tempo da minha vida, toquei bem esse instrumento musical, fui músico da Campesina, estou falando tudo isso porque depois vocês vão entender. Fui o primeiro clarinetista da Campesina, etc, etc. Mas, repito, eu sou um péssimo músico. Por quê? Porque eu estudava, eu era um músico de laboratório. Ao passo que sentava do meu lado um grande amigo, o Marco, conhecido como Chiquinha, que ele estudava 1/10 do que eu estudava e tocava 10 vezes melhor do que eu. Ele tinha talento. Eu nem sei se ele era vocacionado. Vocacionado no sentido de se sentir com uma persuasão interna que motiva a pessoa a fazer aquilo, como se aquilo fosse a coisa que dá mais significado para a vida dela. Esse é o vocacionado. O vocacionado é aquele que uma força, eu não vou entrar aqui no âmbito sobrenatural da coisa, mas que uma força maior do que ele o mobiliza naquela direção. Esse é o vocacionado. Mas, além de vocacionado, as pessoas têm mais ou menos talento. Por exemplo, eu e ele fizemos a mesma prova para uma orquestra. Fomos aprovados. Só que eu estou aqui e ele está lá. Ele continua músico, ele continua fazendo a carreira dele como músico, brilhante que ele é, e eu fui escolher outros caminhos para os quais eu me sentia mais talentoso naquele momento. É claro que tem questões muito práticas, questões de vida, de subsistência, de trabalho, tem uma série de coisas que a gente tem que botar nessa equação, considerar nessa equação. Agora, em todo e qualquer caso, só vocação e só talento não funcionam sozinhos. A gente precisa de correr atrás do preparo técnico, do preparo profissional. Então tem que ler, no nosso caso, né? Vamos falar aqui de educação. Educador, professor que não gosta de ler, está fadado ao fracasso. Ele vai repetir sempre aquilo de novo que já deu errado em outros momentos. Né? Então, a gente precisa ter sempre isso no nosso horizonte. A gente precisa se preparar. E a melhor maneira de se preparar na nossa área, que é uma área de ideias, uma área de construção de saberes, e, em algum sentido, oportunizar aos nossos alunos que eles construam também, experimentem os seus saberes, porque esse é um grande desafio, né, pessoal? Não sei se a gente se dá conta disso sempre. Estudar é difícil, não me venham com essa história de que estudar é uma delícia, que eu sinto um prazer maravilhoso em estudar, porque isso acontece uma vez ou outra na vida, quando serotonina, endorfina, está todo mundo em ordem dentro da gente, porque no dia a dia, na prática, é muito custoso, é ou não é? Essa reunião aqui, está todo mundo aqui feliz da vida ou teve que, eu vou lá sim, eu vou ter que me esforçar, eu vou participar porque eu quero estudar, porque eu quero aprender um pouquinho mais. É assim que funciona. Então não tem jeito, E aí, na nossa área, só para não me perder, eu abri um parênteses, na nossa área a gente precisa ler o que a gente não concorda. A gente precisa ler os autores e autoras com os quais a gente tem algum tipo de dificuldade. Então, assim, há no nosso meio, por exemplo, muitos best-sellers, né? Educação virou uma área de consumo, eu vou voltar lá atrás, não vou citar nenhum autor, nenhuma autora aqui, mas vocês conhecem todos, eu conheço todos, né? Que são autores que simplesmente repetem aquilo que nós gostamos de ouvir. Repetem de um jeito bonitinho, citam um filósofo, falam, fazem uma dinâmica, a gente adora uma dinâmica, não é isso? Então, a gente faz essas coisas, mas o importante, duas coisas. Primeiro,
A gente lê quem a gente não concorda. O ato de estudar, ele é inicialmente, atenção ao que eu vou dizer, porque eu preciso dar atenção até o final para ninguém achar que eu não me expliquei. Ele é um ato alienante. Vou explicar. O que é isso? Eu preciso me deixar convencer pelo outro. Isso que é alienação. Alien é o outro. Lembra daquele filme lá, Alien, o oitavo passageiro? É o estrangeiro, é o outro. Eu preciso me deixar alienar pelo autor que eu estou lendo. Eu preciso deixar que ele me convença para ver se ele tem força de fato para me convencer. Claro, de acordo com o repertório que eu tenho, as outras leituras que eu tenho, a minha visão de mundo. E aí, num segundo momento, eu volto para esse autor dialogando com ele. E aí eu saio da posição de alienado para uma posição de construtor de um conhecimento crítico sobre aquele autor. Mas eu não vou sair desse processo o mesmo. Eu vou dar um passo à frente, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a nossa profissão. Isso é o primeiro ponto, né? Ir em busca de coisas que eu não estou habituado a ler e procurar. E segundo, não é, pessoal? Em todas as áreas existem material de divulgação e material científico. A sensação que eu tenho é que a gente fica muito pouco... ou melhor, a gente vai muito pouco ao material científico. Por quê? Porque material científico é chato, pessoal. Abrir um livro de discussão sobre didática é difícil. Abrir um livro sobre discussão a respeito de currículo é difícil. Abrir um livro para dialogar sobre educação especial é difícil. O que é fácil? É ficar conversando o que todo mundo conversa. Porque o currículo tem que mudar. Nós temos uma escola muito conteudista. Tá, por quê? Onde que está isso? Porque a gente tem que ter uma didática melhor, porque o aluno do século XXI, ele usa computador e o professor está lá no século XIX usando quadro negro. Ok, mas espera aí, é assim mesmo? Existe outro caminho? Então, eu preciso fazer uma escolha, não é? Eu vou ser um repetidor do que outros profissionais da minha profissão fazem, ou eu vou assumir o risco, porque é um risco, né, de aprofundar um pouquinho mais o meu estudo, mergulhar um pouquinho mais fundo nesse oceano e trazer algum tipo de proposta diferente. A sala de aula, com todo respeito aos alunos, com toda todo o respeito, a palavra é essa, com todo o respeito que a gente precisa ter por aquelas pessoas que estão ali, naquele momento, sendo mobilizadas pelo nosso trabalho, a sala de aula é sempre um laboratório para nós, um laboratório para os alunos, deve ser sempre uma oportunidade de refazimento das experiências, né? Aquele professor que tem um plano de, como é que chama isso? Um planejamento pedagógico, né? Eu tive um professor na faculdade que eu achava uma graça. Ele tinha um classificador e ele dava aula para a gente com aquele classificador, e aquele classificador, as folhas do classificador estavam amarelas já, né? E eu conversava com alunos que tiveram aula com ele 20 anos antes, que já eram professores ao lado dele, e diziam assim, não, a gente já até decorou como é que é. Quer dizer, era um excelente profissional, um excelente professor, tenho ele na minha mais alta estima e consideração de verdade, mas, falando aqui da nossa praia, educação básica, educação infantil, ensino fundamental, certo? Educação de jovens e adultos, educação especial, essas questões todas que envolvem o nosso universo prático, não dá para ser assim, né? Entra com um caderno todo amarelo dentro da sala de aula e vai dar a mesma aula que você deu 5 anos atrás, que a probabilidade de dar errado é muito grande. Enorme. Em seu livro, escreveu lindamente, eu adorei essa frase, educar é um processo pelo qual mergulhamos
e estimulamos outros a mergulharem nesse mar sem fim. Como mergulhar e estimular outros a viverem essa profundidade em um ambiente tão frio e distante como a educação à distância, remota, por trás de telas, como vivemos atualmente? Muito bem. Só pergunta difícil. Eu tinha que ter estudado. Eu estou falando para o pessoal estudar, eu tinha que ter estudado. Gisele, olha só. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre essa metáfora aí de mergulhar mais profundamente. Eu acho que metáforas, alegorias, imagens assim mais poéticas, né? Elas nos ajudam a pensar de uma maneira um pouco mais livre, né? Porque a poesia, não que esse texto seja uma poesia, não é, mas a linguagem poética é aquela que você ouve, lê, entende, mas não entende, pensa por aqui, mas pode ser também de outro jeito, é aquela coisa que você não sabe exatamente como que você compreendeu, mas aquilo te provocou uma compreensão. Por quê? Porque eu entendo que essa compreensão não é apenas uma compreensão cognitiva. Ela é uma compreensão também existencial. Ou seja, eu, de alguma maneira, me identifico naquele texto, naquele poema, naquela música, não é? Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Quem é que... Todo mundo aqui conhece Flor de Lis, do Djavan, certo? Sim. A música Flor de Lis. Todo mundo aqui conhece... me faltou aqui o primo da Elba Ramalho, o Zé Ramalho, aquela música dele... Vida de Gato. Esqueci o nome da música agora. Todo mundo está lembrado da música, certo? Todo mundo aqui já ouviu Caetano Veloso, já ouviu... Gilberto Gildrão. Eu estou usando alguns exemplos. Eu desafio a vocês se vocês entendem essas músicas. Eu não entendo. Né? Quem diz que entende assim para sair bem na foto, mas a gente não entende, certo? Por quê? Não é porque é difícil, é porque é poesia. E aí a compreensão não é uma compreensão meramente gramatical, cognitiva, conteudista. A compreensão que a gente tem, e é por isso que a gente gosta, quem gosta naturalmente, né, dessas canções, a gente gosta por quê? Porque aquilo diz alguma coisa que está num nível de comunicação que não é o nível apenas da cognição. É por isso que o trabalho dos professores, das professoras, ele tem um aspecto não dito, um aspecto não formal, que é muito difícil da gente explicar. Não acontece só com a nossa profissão, acontece com médicos, por exemplo, também. Certo? Eu tenho uma avó que está chegando nos 90 anos, para ela, ver o médico dela é um negócio fantástico, ela sair lá, encontrar o médico dela, conversar, ele dá um beijo nela, abraça, tá tudo bem, dona Maria, e aquilo faz um bem terrível. Vocês já tiveram essa experiência ou não, de ter uma professora, de ter um professor, que o simples fato de estar com aquela pessoa, ir para a aula daquela pessoa, já dá não vou usar uma palavra feia aqui não, que está gravando, mas já nos dá um apetite total. É verdade ou não é? Eu me recordo aqui de uma história, eu acho que isso está narrado em algum texto dele, o Rubem Alves, ele dizia que quando ele estava lá na 3ª, 4ª série primária, ele ficou encantado com a professora dele, primária, porque ela foi para a sala de aula um belo dia com um filhinho recém-nascido e ela amamentou essa criança dentro da sala de aula. E ele ficou deslumbrado com aquela... Imagina, um menino de 8, 9 aninhos de idade, a presença daquela mulher linda, maravilhosa. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos todos? Existe uma dimensão que eu não vou nem chamar de afetiva, emocional, eu vou chamar de existencial, aquilo que nos toca profundamente.
não é? Há, por exemplo, quem trabalha com religião, com teologia, que vai dizer que tem aí uma dimensão espiritual nesse negócio. Ok, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é esse elemento existencial. A questão é, nós temos meios, ferramentas, que elas dão oportunidade da gente se encontrar. Uma sala de aula é um espaço de encontro. Embora vocês hão de convir comigo que, às vezes, a maneira como as escolas são conduzidas, o fato de estar dentro de uma sala de aula, convivendo num mesmo espaço, não necessariamente oportuniza o encontro, né? A maneira como as cadeiras são dispostas na sala de aula, a maneira como as aulas são conduzidas pelos professores, a maneira como os processos de integração entre as pessoas são disciplinados, não é? Então, o fato de ter a presença presencial, vamos chamar assim, física, né, habitando ali o mesmo espaço, não necessariamente é garantia do encontro. Então, eu acho que o contrário também pode acontecer. Acho que um espaço como esse que a gente está aqui, ele tem limitações? Tem. Mas convenhamos, talvez eu não estivesse aqui com vocês se a gente estivesse com a vida normal sendo tocada. Então, eu acho que nem tanto ao mar, como é que fala o ditado? Nem tanto à terra, nem tanto ao céu, né? Mais ou menos isso. Ou seja, acho que a gente precisa tentar descobrir o equilíbrio nesse processo todo. Agora, de uma coisa eu tô certo. Se é verdade que depois que tudo isso passar, as tecnologias de educação à distância serão mais incorporadas aos nossos processos de educação, é verdade também que, sem a presença física, o professor, a voz, o toque, o encontro, o abraço, né? Eu estou aqui nessa sala aqui falando com vocês, eu estou vendo a minha carinha pequenininha ali em cima, estou vendo aqui na minha tela 6 pessoas apenas, tem 3 aqui que estão com o rosto cortado, porque tem uma barra, agora eu consegui descortar, e tem mais um monte de gente que eu não estou vendo. Isso é horrível. Horrível por quê? Porque dentro da sala de aula, quando eu estou lá com meus alunos, dando aula, seja para onde for, eu estou olhando para o rosto das pessoas e estou percebendo se elas entenderam, se elas não entenderam, se elas gostaram, se elas não gostaram, se elas estão ali, se elas não estão ali, né? Então, tudo isso, eu acho que lá e cá existem desafios, limitações, mas existem também muitas oportunidades. Você já até começou a falar um pouquinho da próxima pergunta. Tá vendo? Estou até discutindo. Depois desse período de isolamento social, onde as famílias aprenderam a ensinar, a estudar, pesquisar, recorrer à tecnologia de forma benéfica, os alunos perceberam o quanto podem ser autônomos e adquirirem conhecimento sem o professor diretamente. Você acha que a gente corre o risco de ser desvalorizados profissionalmente? Como podemos nos preparar para tal? Então, a minha resposta para essa pergunta é sim e não. Vou começar pelo sim. Sim, a gente corre o risco de, eventualmente, aparecerem determinados profissionais que manejam bem determinadas ferramentas e esses profissionais serem, num primeiro momento, considerados melhores, mais aptos para determinadas aulas que nós, professores, por conta da nossa não especialização nessas ferramentas, não sermos mais bem aptos. Porém, esses profissionais, para se manterem com êxito, eles precisam se tornar professores. Então, por isso, não. Ou seja, eu tenho muitos amigos, eu dou aula em universidades, algumas das quais utilizam tecnologias de educação à distância já há muito tempo,
E há uma regra, Gisele, sempre acontecendo. Vou dar aqui o exemplo de um grande amigo chamado Alex Oliveira, lá do Rio. Ele era o técnico de informática que nos ensinava a usar a plataforma para dar aula à distância. Muito bem. E ele era excelente instrutor de informática para a gente. E aí os alunos adoravam, claro, porque ele entrava na sala de aula, ele usava vídeo, ele fazia experiência, ele fazia fórum, enquete, pergunta, ele, enfim, fazia o tremembé todo ali na telinha. E a gente, professor, tinha o conteúdo, tinha informação, tinha, né, cada um o seu próprio carisma, mas não manejava bem aquela ferramenta. Só que o Alex não tinha o que ensinar além da ferramenta. Exato. Né? Ele não tinha o que ensinar além da ferramenta. E aí, conclusão, hoje eu encontrei com o Alex, agora meses atrás, o Alex está fazendo um mestrado em educação, porque ele descobriu o quê? Ele é professor, ele quer ser professor, e ele está se especializando nisso. E aí, a minha pergunta é assim, não, nossa profissão não está sob risco. Alguns profissionais podem entrar em risco, se não conseguirem se atualizar nas ferramentas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí é uma provocação, tá? Em que medida, é uma provocação, eu gosto de provocar, em que medida o que a gente ensina na escola é meio ou é fim? É ferramenta ou é finalidade? Eu vou me explicar melhor. Olha só. Quando o Alex ensinava a mexer na plataforma Moodle, ele estava ensinando ferramenta. Enquanto eu não sabia usar a ferramenta, a aula dele era maravilhosa. Depois que eu aprendi a usar a ferramenta, para que ter aula sobre aquilo? Deixou de ser importante. Então, o que é que a gente ensina na nossa escola? A gente ensina a fazer prova? Fazer prova é ferramenta. A gente prepara para o vestibular? Vestibular é ferramenta. Ou a gente ajuda nossos alunos num processo de construção de um conhecimento, ou melhor, num processo de construção de um conhecimento que está em permanente transformação. Porque se assim o é, ora, esse nosso aluno, nós estaremos imortalizados na vida desses alunos, porque eles aprenderam conosco a melhor e mais importante de todas as ferramentas, que é aprender a aprender permanentemente ao longo da sua caminhada. Entenderam um pouco o jogo de palavras que eu estou tentando fazer? Então, às vezes, a gente tem muita antipatia com o computador. Mas, olha, o computador é o computador, acabou, é uma ferramenta. Ok? O que a gente pode fazer com ele, a gente tem que inventar. Pessoal, vamos ser bastante honestos. O que é que professora de educação infantil, professor e professora de infantil fundamental faz, se não reinventar a realidade o tempo todo? O professor pega uma caixa de sapato e aquilo vira um teatro de marionete na mão dele. Não é isso? Então, a gente precisa pegar o computador e descobrir o que a gente pode fazer com ele, que os técnicos de informática jamais imaginaram que era possível fazer com o computador. Está nas nossas mãos fazer isso. Você se considera um apaixonado ou um amante da educação? Eu acho que os dois. E, às vezes, um decepcionado também, né? Como você falou de paixão, paixão traz consigo também muita decepção, na verdade. Amor também. Eu não sei se vocês concordam comigo, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não sei nem aonde eu vou chegar com esse parênteses, mas eu acho que não tem muito a ver com o nosso papo aqui, não. Amor, gente, não tem a ver necessariamente com afinidade, não tem necessariamente a ver com admiração,
Tem muita gente que diz isso, né? Eu tenho que admirar fulano para viver com fulano. Aí, se isso... É claro que eu vou super simplificar a situação aqui, mas amor é um negócio existencial. A gente ama porque ama, e ponto. A pessoa não merece aquilo que a gente sente por ela, a pessoa só faz contra. Não vou nem entrar no âmbito de violência, porque aí existem outras questões estruturantes da família, sociais, econômicas, que são um outro capítulo. Mas o amor, ele existe meio que espontaneamente. Por que é que você está num lugar e você olha para uma pessoa e se enamora daquela pessoa e não de tantas outras que estão ali ao redor dela? E por que você é capaz de renovar esse enamoramento ao longo da vida, renova isso todos os dias? Ou não? Ou seja, o contrário, você se sente cansado, enfastiado, decepcionado com aquela relação. Então, fechando parênteses, eu vou para a questão da educação. Eu acho que amor pela educação é exatamente esse nosso apetite. Primeiro, de desejar fazer algo. Eu não sei assim, se eu vou estar sendo muito ingênuo em dizer isso, mas todos nós aqui vamos para dentro da sala de aula, quase todos os dias da nossa profissão, assim, puxa, hoje eu quero dar a minha melhor aula, hoje eu quero fazer com que meus alunos aprendam de uma maneira verdadeira, significativa para eles. E é isso, é o amor, é esse desejo, essa capacidade de empatia, né? Agora, a paixão, né, só para usar aí a etimologia da palavra, paixão vem de pathos. Pathos é daí que vem patologia, daí que vem empatia também. Pathos é o sentimento. Pathos, originalmente, pathos é sofrimento, né? Patologia é o estudo dos sofrimentos. Empatia é sofrer junto e no lugar do outro, se colocar lá no sofrimento do outro. O sujeito apaixonado é o sujeito que sofre por aquilo, né? E, por favor, não quero entrar no clichê, mas há na nossa profissão uma dose imensa de sofrimento, não é? Sofrimento pela criança que não alfabetizou, sofrimento pela criança que a gente sabe que vai voltar para casa e não tem o que comer, sofrimento por saber que... Há muitos sofrimentos quando a gente olha para o nosso contra-cheque, sofrimento quando a gente olha que não tem ministro da educação, sofrimento quando a gente... Na verdade, enfim, sofrimento, né? Mas há aquele sofrimento que é o sofrimento da mobilização. É por causa disso que a gente, de novo, renova, né? Não sei se eu te respondi exatamente, mas eu acho que eu sou um pouco os dois, né? Sim, respondeu sim. Agora a gente tem umas questões no chat, a Dani vai trazer para a gente. Como é que está aí o chat, Dani? Está cheio, isso eu vi. Tem 51 mensagens no chat, uma ótima ideia, olha. No chat tem muitos comentários sobre as falas do Ricardo. Temos poucas perguntas, temos muitos comentários. Deixa eu até ver esses comentários aqui. A gente tem uma pergunta da Letícia, que ela diz, ferramenta versus finalidade. Podemos fazer um paralelo com a BNCC, habilidades / objetos de conhecimento, conteúdos? Ótimo, muito bom, Letícia. Dessa maneira que você colocou, eu nunca tinha pensado, não. Mas, assim, espontaneamente falando, eu acho perfeitamente que sim. Mais importante do que o conteúdo entendido tradicionalmente é aquilo que a BNCC trata como experiência, ou seja, é isso que é fundamental a gente, como educador, como escola, né, como universo educacional, suscitar nos nossos estudantes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E tudo aquilo que a gente oportuniza para alcançar essas experiências são as ferramentas. As ferramentas, eu costumo dizer o seguinte, elas são sempre necessárias.
mesmo quando a gente não as está utilizando, mas elas precisam estar à mão. Vou dar aqui um exemplo. Imagine um construtor que tem lá a necessidade, para emboçar uma parede, de construir um andaime, né? Então, ele faz toda uma estrutura na frente do prédio com a construção daquele andaime. Ele sobe, se amarra no andaime para fazer a pintura, certo? Isso é ferramenta. Depois que a obra estiver pronta, o que a gente mais quer é tirar o andaime da frente da obra. Mas não pode jogar o andaime fora. Pelo seguinte, se jogar o andaime fora, quando cair um pedaço do reboco, quando tiver um vazamento no cano daquela parede, quando tiver um curto-circuito lá na rede elétrica que passa por ali, eu tenho que montar o andaime todo de novo para chegar lá naquele ponto específico. No início, o andaime foi construído para fazer a parede toda. Mas depois, um ponto na parede, um tijolo que caia naquela parede, vamos supor que isso fosse possível, eu tenho que reconstruir o andaime todo de novo para ter acesso àquele ponto. Vou me explicar. O conhecimento é o fruto do trabalho e do estudo. Mas a maneira como a gente atinge, constrói, consolida e experimenta, para usar a palavra que a gente está usando, esse conhecimento depende das ferramentas, dos referenciais teóricos que a gente usou para chegar até aquele ponto. O referencial teórico, ele não pode vir na frente. O referencial teórico é aquilo que subjaz e a partir do qual a gente pensa, age. O referencial teórico, ele inclusive orienta os nossos próprios valores. Vou dar aqui um exemplo. Eu sou professor de história, né? Quando a gente faz a leitura de um determinado acontecimento na história, a gente faz a partir de referenciais que a gente tem, referenciais teóricos. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo. Não estou dizendo que é o único, mas ele é largamente utilizado no mundo todo. As ferramentas, por exemplo, materialistas históricas. Né? Muito bem. Essa é uma lente que a gente utiliza para enxergar a história. Então, uma coisa é da aula de materialismo histórico, outra coisa é da aula de Revolução Francesa. O que nos interessa é a Revolução Francesa. Agora, como é que eu acesso essa Revolução Francesa depende dos meus referenciais teóricos ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que sim, acho que esse é o caminho, e a gente precisa ter isso muito claro. Né? Vocês, por exemplo, são uma escola, uma comunidade que tem referenciais teóricos muito próprios, por conta da antroposofia, por causa da pedagogia Waldorf, por causa de todo um arcabouço teórico, pedagógico, filosófico, que orienta a ação pedagógica de vocês. Agora, o que é mais importante para o aluno que está lá no 5º aninho do fundamental da Escola Vale de Luz? É conhecer a antroposofia ou, por meio da antroposofia, construir o seu arsenal de conhecimentos que ele vai levar para a vida? Entende? Essas questões, eu acho que precisam a gente sempre considerá-las. O que é ferramenta de trabalho, que está sempre ali presente, e a gente vai sempre lançar a mão dela. Não tenha dúvidas. Os alunos da Escola Vale de Luz, das outras escolas que há com essa filosofia, vou chamar assim, né, por trás no Brasil e no mundo, eles certamente vão levar essa ferramenta para a vida deles. Na hora de fazer uma entrevista de emprego, na hora de construir um negócio, na hora de se comportar na sociedade, mas não dá para a gente entender que a vida é ferramenta, apenas, né? E aí eu digo para vocês uma coisa que talvez, por isso que a gente às vezes não dá tanto valor. Colégio, educação básica, não é lugar de ferramenta para os alunos só. É lugar também de construção do conhecimento misturado com ferramenta que ele vai levar para a vida dele. Na faculdade, a gente aprende a ferramenta, gente.
né? A gente aprende a usar essas ferramentas, a ter consciência das ferramentas, certo? Quando vai fazer uma pós-graduação, é para aprofundar uma ferramenta em particular, né? Eu fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado. Se eu contar para vocês o que eu estudei, você vai falar, meu Deus do céu, como é que uma pessoa gasta tanto tempo da vida para estudar aquele ponto? Aquele ponto é o menos importante. O mais importante são as ferramentas que eu utilizei para estudar aquele ponto e que, de alguma maneira, fundamentam o meu fazer pedagógico, historiográfico, filosófico, teológico até hoje, né? A Ana Cláudia colocou: a educação presencial, em se tratando de crianças, propicia outros canais de comunicação, inclusive de aproximação e proteção dessas crianças. Preocupa-me em como essa intervenção de EAD interferirá de forma destrutiva na profissão do professor, nas relações professor/estudante. Muito bem. É a Ana Cláudia, né? Ana Cláudia está aqui de frente aqui para mim, aqui na minha telinha aqui. Então, Ana, eu não sei em que momento exatamente você escreveu esse comentário, mas é um pouco do que eu falei anteriormente, né? Eu já acho que, em certo sentido, já encaminhei um pouco, não a resposta, mas uma reflexão sobre a sua provocação. Eu acho que se a gente entender que o computador, o EAD, a plataforma vai substituir, sim, aí a gente está fadado ao fracasso. Mas eu, sinceramente, não sei se é ingenuidade minha, acho que a própria sociedade perceberá que isso não funciona por si só, né? A gente precisa de um profissional, e aqui eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, porque eu acho que é uma palavra que diminui um pouco o papel desse profissional, mas um profissional que media, um profissional que está ali no meio do processo, né? Ele pega as ferramentas todas, ele está em contato com as pessoas, ele conversa com a família, ele conhece as idiosincrasias. Na educação especial, isso é mais importante do que em qualquer outro espaço, né? Até porque é um universo que a gente trata como um adendo, como um parênteses, mas convenhamos, quem entre nós não é diferente? Quem entre nós não tem suas particularidades, necessidades, etc, etc. No público-alvo da educação especial, isso está flagrante. Está flagrante porque tem a ver com audição, tem a ver com visão, tem a ver com uma síndrome, tem a ver com movimento, tem a ver com a ausência de um membro, tem a ver, enfim, com essas questões todas que a gente conhece, que, aliás, são todas muito diferentes entre si, né? E às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. A Ana Cláudia não faz isso, porque é uma especialista que nos ajuda sempre a entender melhor o assunto, mas há muito preconceito, discriminação, a gente bota tudo ali e trabalha como se fosse uma gavetinha à parte nas muitas gavetas da educação, né? Eu fico incomodado com esse negócio. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação especial. Ora bolas, que negócio é esse? Isso é um cartesianismo equivocado, pelo menos no que diz respeito à educação especial, assim eu compreendo. Então, eu acho que tem esse ponto, sabe, Ana? Agora, acho também que o próprio exemplo de determinadas tecnologias assistivas no público-alvo da educação especial, né, de computador, de software que transforma não sei o que em braille, de braille para voz, de voz para essas coisas bonitas que a gente vê acontecendo por aí, podem ser um oceano imenso de oportunidades para a gente desbravar. Quero só concluir essa minha última reflexão aqui, essa reflexão sobre educação especial. Eu li recentemente um livro, que agora eu me esqueci o título dele, mas, enfim, é um livro que fala sobre inteligência artificial, que fala sobre o século XXI, etc, etc. E o autor do livro, ele disse assim: 3 profissões vão mudar no século XXI.
E aí eu vou falar aqui, você já é claro que professor está no meio desse negócio, lógico, né? Não poderia ser diferente. Mas ele deu outros 2 exemplos que eu particularmente entendi bem o lugar do professor, me ajudou. Ele falou de advogados e de jornalistas, além de professores. Olha o exemplo que ele deu sobre jornalistas. Quando a internet se tornou popular, qual era a promessa que a internet dava para a gente? Eu vou ter notícias sobre tudo, certo? Conclusão, a gente ficou doido com esse monte de notícia, não é isso? A gente nem lê mais as notícias, porque é tanta informação que chega para nós ao mesmo tempo, que, convenhamos, você dá conta de saber de tudo? Não dá. E aí a gente já fica até desconfiado. É a notícia verdadeira? É a notícia falsa? Qual é o veículo? Quem assinou? Concorda? Conclusão, aquilo cria uma verdadeira estafa mental na gente. Eu não sei vocês, mas eu assino uma newsletter, todo dia de manhã ela me traz o resumo dos jornais. Por quê? Porque eu não dou conta mais de ler aquilo tudo. Então eu preciso de um resumo para eu estar informado. Aliás, essa é uma dica que eu vou dar para todo mundo aqui na sala, que eu acho que pelo menos está funcionando muito bem para mim, né? Quando acontece alguma coisa, o primeiro lugar que ela aparece é no WhatsApp. Não leia o WhatsApp. Em geral, vai te tirar do sério. A notícia provavelmente não é verdadeira. O segundo lugar, depois do WhatsApp, é a rede social, Facebook, Instagram. Não leia também. Veja foto, receita, lugar para viajar, passa adiante, certo? Aí vai para o jornal da televisão. Alguma vai diminuindo, vai chegar no jornal da televisão. Não veja também, veja a novela, mas não veja o jornal, certo? E no dia seguinte, o que sobrar de relevante vai para o jornal impresso. Leia o jornal impresso. Ou seja, se você fizer esse funil, já diminui bastante, né? Porque sobre a televisão, todo mundo sabe como é que a coisa é manipulada. Não que no jornal impresso não seja, mas pelo menos eu estou lendo. Pelo menos eu tenho o direito de fazer a minha interpretação do que eu estou lendo. E tem um jornal A, tem um jornal B, tem um jornal C, né? Não confie no WhatsApp. O WhatsApp vai acabar com a humanidade. Vai ser em breve. Não vai ser a pandemia. Vai ser o WhatsApp que vai acabar com a gente, né? Ana, não sei se eu acabei me indo para outro caminho. Ah, sim, tá, desculpa. Eu me perdi. E ele falava, por que o jornalista agora tem um papel tão importante? Porque é tanta notícia que a gente tem à nossa disposição que o jornalista agora, ele não serve mais para me dar a notícia. Ele serve para fazer uma curadoria das notícias que estão disponíveis e me ajudar a entender a procedência delas, a legitimidade, a validade, a correção daquela notícia. E ele faz ali a ponderação entre valores que estão nas notícias, nos diferentes veículos. Papel semelhante acontece com advogados. Eu não sei se vocês sabem, existem softwares que fazem defesa, que fazem peças advocatícias, jurídicas, eles fazem consulta sobre textos legislativos, você bota lá um problema e ele te traz, olha, tem um acórdão do tribunal, tem a súmula tal, tem a lei tal, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque está tudo disponível na rede. Quem é o advogado? O advogado é o que vai olhar para o problema do caso concreto e vai dizer assim, eu vou por esse caminho e não por aquele caminho. Caminhos há muitos. Eu vou escolher aquele que, nesse caso, é o melhor. Guardadas as devidas proporções, mutatis mutandis, é o papel do professor, da professora. Informação, conhecimento, livro didático, curso na internet, live e webinar e sala de aula do Dionisson para estudar. Isso tem em tudo quanto é canto. Ao professor cabe o quê? Cabe a curadoria desse negócio todo. Ou seja, cabe dizer assim, é isto daqui que espremendo, não pode faltar. A Letícia também fez uma colocação dizendo o seguinte, isso mesmo, Ricardo, se aprende e se ensina. Pode ser que a gente não chame de amor, entre aspas,
mas o interesse, a sensibilidade, a empatia, palavra na ordem do dia. Ricardo, eu fechei o seu microfone. Abre ele de novo, por favor. Eu gostei muito do verso que vocês leram no início da reunião, do Steiner, né? Ele traz três, se eu me recordo bem, três ideias que a mim me dizem muito, né? Que é a ideia de lucidez, né? Lucidez vem de luz, né? Ou seja, de ter a capacidade de olhar para as coisas com clareza. Um professor precisa ter clareza dentro da sala de aula, não é? A minha turma está numa bagunça total e eu quero dar o último ponto da fatoração em segundo grau dividida pela fração. Ou seja, eu preciso o que naquela turma? Um bate-papo, sair para o pátio e, enfim, jogar uma peteca com eles, ou dar a fatoração em segundo grau naquele momento? É ter lucidez, é ter clareza, é ter, né? Uma outra palavra que está lá no verso, que eu acho que ajuda muito, é a palavra ponderação. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. E olha, isso não é só nosso, não. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo que talvez ajude a gente a pensar. Todo mundo pensa que no mundo das leis, né, mundo jurídico, existe uma lei para cada coisa, uma coisa ou está certa ou está errada. Não. Em determinadas situações, tem que fazer ponderação de valores, sabe? O que se suplanta? O direito à livre manifestação ou a dignidade da pessoa humana? Os dois são direitos fundamentais guardados lá na nossa Constituição. Mas eu posso chegar aqui e difamar e caluniar alguém simplesmente porque eu tenho o direito de dizer isso? Né? Então, lá o juiz, o advogado, seja Deus lá quem for, ele vai fazer o quê? Ele vai ponderar. Professor que não é capaz de ponderar, né? Não vai muito longe, porque ele deixa de ser professor e ele passa a ser basicamente, ele deixa de ser o construtor que sobe no andaime para ser o andaime. E aí a gente não pode se confundir com a ferramenta, a gente precisa ser o profissional que usa a ferramenta. E a ponderação faz toda a diferença nessa hora, né? E acho que a outra palavra que estava lá no texto, lucidez, afeição, né? Que talvez seja uma palavra irmã de empatia, seja uma palavra do mesmo campo, né, de significados, da palavra compaixão, da palavra afetividade, e todas essas palavras que dizem essas coisas todas, e que a gente, aí eu vou voltar lá no início do nosso bate-papo, sem querer me repetir, né, às vezes a gente coloca como se fossem ideias de segundo escalão, fossem ideias menores, mas que, se nós soubermos trabalhá-las profissionalmente, não é amar profissionalmente, é exercer a profissão de professor com amor, é diferente. Entende? O médico, diante da mesa de cirurgia, não vai ser o amor dele por aquele paciente que vai curá-lo. Mas ele, antes de me dar anestesia, tocar a minha mão e me dizer assim, vai dar tudo certo, faz toda a diferença no processo. Claro, se ele for um bom médico, será uma boa cirurgia e uma recuperação muito boa, porque eu pelo menos vou ter dormido na anestesia segurando a mão de alguém que eu confio. Aí entra o afeto. Agora, se ele for mau médico, aí não adianta afeto, não adianta nada disso, porque ele precisa. Então, sabe, afeto resolve muito bem, né, afeição, etc., etc., resolve muito bem para o pai, para a mãe. Pai e mãe têm todo o direito do mundo de errar em uma série de coisas sobre educação. A coisa que eu mais digo, eu faço reunião de pais praticamente todo dia nessa pandemia lá com os estudantes. A Eliana botou aqui, ó, no pensar lucidez. Ai, sumiu aqui para mim.
no pensar lucidez, no sentir afeição, no querer ponderação. Ai, acertei, viu? Memória. Guardei as 3 palavrinhas lá, né? Pai e mãe têm todo o direito de errar, porque pai e mãe, em termos de educação. Por quê? Porque pai e mãe não são os profissionais, somos nós que temos que dizer, não, o caminho é por aqui. Não, mas meu filhinho tem 3 anos, já sabe todas as letras e todos os números. Parabéns para ele, mas não é assim que funciona. Tem uma série de outras coisas que ele precisa fazer com 3 anos, que não é aprender letra e número. Ah, mas por quê? Por causa disso, por causa disso e por causa disso. Não é porque eu acho bonito ou porque eu gosto, não é? É porque eu entendo profissionalmente dessa forma. A Eliana trouxe uma citação de Rudolf Steiner, dizendo o seguinte: autoconhecimento verdadeiro o homem só alcança quando desenvolve interesse afetuoso pelo outro. Conhecimento verdadeiro do mundo o homem só alcança quando procura conhecer o próprio ser. Muito bem, Eliana. Eu não vou saber repetir, né? Mas eu não sei se você concorda comigo. O que está por trás dessa visão de mundo? Acho que é um pouquinho aquilo que está lá no texto, que foi aí a provocação para a reflexão de vocês. Existe uma dimensão no amor que é uma dimensão do sujeito, é a dimensão do eu. Eu quero, eu desejo. Eu falei disso no início do nosso papo, na primeira pergunta que a Gisele me fez. Mas existe uma segunda dimensão imbricada, totalmente interrelacionada com essa primeira. Se o amor eros é o amor do desejo, é o amor do consumo, é o amor do quero, do eu, existe o outro lado desse amor, que é o filia, que é o amor ao outro. É a consideração de um outro nesse processo. Então, eu me realizo na medida em que eu realizo o outro. E o outro me realiza, e aí numa simbiose. Né? Eu não acredito nessa tese de que as pessoas são, cada uma metade da laranja e que estão vagando aí pelo mundo procurando a outra metade para se encontrar. Nós somos uma laranja inteira, todo mundo. Uma mais estragadinha aqui, outra mais estragadinha ali, não é isso? Uma mais azeda, outra mais docinha, não é? Outra dá para fazer suco, outra não dá, mas enfim, todo mundo é uma laranja. Mas o fato é, né? Uma laranja sozinha não faz um suco, né? Então a gente precisa... É horrível, né, essa ilustração, mas enfim, é preciso, né, esse esforço do encontro, tá? Agora, é por isso que o autoconhecimento, ele é obrigatoriamente uma abertura para o outro. É um mesmo movimento, o movimento de olhar para dentro é o movimento que nos impulsiona a olhar para fora. Não é? A experiência da solitude, que é diferente de solidão, é essa experiência de um encontro consigo mesmo. Muitas tradições religiosas pelo mundo, né, o budismo, o próprio cristianismo, né, há grupos de isolamento no próprio islamismo. Né, a gente tem tanto preconceito com as religiões de matriz islâmica, mas os sufis, enfim, muitos grupos veem nesses exercícios de autoconhecimento, na verdade, a grande mola propulsora para o conhecimento do outro. Então, eu vou usar aqui uma palavra que é própria do nosso tempo, o encontro consigo mesmo talvez seja as maiores forças de cidadania, porque é somente no encontro, né, ou seja, o reconhecimento do outro, tendo o seu lugar, tendo os seus direitos, a gente só consegue tê-lo quando a gente se conhece pessoalmente. Por que há pessoas tão preocupadas com a verdade? Né? É porque elas não estão convencidas dessa verdade. Essa é a grande verdade.
né? Ela está tão preocupada com a doutrina, ela está tão preocupada com o fundamento, por isso que eles são fundamentalistas, né? O que é o fundamentalista? Tem fundamentalista na religião, tem fundamentalista na política, tem fundamentalista na educação, tem fundamentalista em tudo quanto é lugar. Quem é o fundamentalista? É um inseguro. Ele precisa de uma receitinha pré-definida, isso e mais aquilo. E com base nisso, ele vive. Por isso ele não ama, porque ele está em busca de alguém que satisfaça aquele cardápio pré-definido dos seus fundamentos. Então, ele está em busca de da metade de uma laranja. Por quê? Porque ele está partido, ele está pela metade, ele está enfraquecido com tudo isso, né? Agora, quando a pessoa ela tem inteireza é diferente de absolutismo. Não é? O inteiro não é um indivíduo que não é capaz de mudar de opinião. Pelo contrário, ele tem tanta convicção daquilo que ele pensa, dos valores que ele tem, etc., que ele está absolutamente disponível a dialogar. É verdade, você me fez pensar diferente. Você me convenceu que a coisa pode ser de uma maneira completamente diferente do que eu imaginava originalmente. Sem conhecimento de si, é impossível se abrir para o próximo, né? Então, por isso que eu acho que essa coisa do amor, ela é fundamental, né? A gente precisa aprender a se amar, né? A valorizar, claro, reconhecer quem nós somos, né? Eu tenho 1000 defeitos, e eu, quando me olho de manhã no meu espelho sozinho, eu digo assim, você engana bem para chuchu, né? Ou seja, a gente precisa ter coragem de reconhecer essas coisas, porque é só assim que a gente vai caminhando. E fora disso, a gente não consegue. Eu vou só dar um exemplo, me permitam, é um exemplo que esbarra na questão da religião, mas não tem conteúdo religioso, doutrinário, tá? Que é vocês já ouviram aquela história que tem na Bíblia, a parábola do filho pródigo, né? Eu até escrevi um livrinho infantil sobre esse assunto. Todo mundo sabe, né? O menino pediu lá a parte da herança dele, foi embora e vagou pelo mundo, papapá. E quando resolveu voltar, né? O irmão que ficou em casa, ele fica indignado com o pai, porque o menino volta e o pai faz uma festa para ele, né? Olha o que o pai fez com a volta daquele menino. O pai colocou um anel no dedo dele. Não, você é meu filho, você não é um escravo, você é meu filho. Nós estamos falando de um contexto de 2000 anos atrás, né? Então, botou um anel no dedo e falou, você é um escravo. Você vai ficar na minha casa, mas você vai ficar como um homem livre, porque você resolveu voltar livremente. Vou matar uma novilha que a gente estava engordando aqui para uma festa, essa é a hora da gente esbanjar, porque você voltou. E botou uma sandália no pé dele. Sandália era o quê? Quem andava de sandália? Pessoas livres. Ou seja, meu filho, a hora que você quiser ir embora de novo, você pode ir. Eu vou continuar sofrendo aqui, mas eu preciso que você fique aqui comigo tendo o direito, a possibilidade e as ferramentas para ir embora a hora que você quiser. Só faz sentido você ficar perto de mim se você for livre para não ficar perto de mim. Mas o ranzinza do irmão dele, né, olhou para aquilo tudo e falou o quê? Mas esse camarada aí fez tudo de errado. Papapá. Ele conta até uma mentira, né? Gastou tudo com isso, com aquilo. O texto nem fala que ele tinha gastado aquelas coisas. A gente só presume, né? E o pai diz assim, mas calma, você tem tudo, você está aqui, cara, não é? Ou seja, esse exercício de liberdade, de autonomia, ele pode provocar 1000 coisas. Não é pelo fato da gente estar numa situação de crítica, de oposição, de conflito, que a gente não está num movimento de autoconhecimento. Como também não é verdade que às vezes a gente estando numa aparente calmaria, como estava aquele filho mais velho lá dentro de casa, a gente não esteja num sofrimento tão profundo que a gente acabe por não
não pensar nisso. Então, é esse exercício que eu faço sempre comigo, né? Sempre comigo. Pensar sobre que tipo de professor que eu sou dentro da sala de aula, né? Se eu sou mais parecido com aquele filho mais novo lá, que tem coragem de ir embora, jogar tudo fora, errar, mas, ao mesmo tempo, voltar quando necessário né? E aí, por favor, né, pessoal, eu estou falando de metáforas, né, nessas coisas todas, voltar para uma série de coisas, né? Aí a poesia fica por conta de vocês. Ou eu sou aquele cara que não, eu estou dentro da sala de aula o tempo todo, fazendo tudo sempre do mesmo jeito, e tem que dar certo, porque, afinal de contas, foi assim que eu estudei na faculdade, foi assim que eu aprendi, é assim que está escrito no livro tal, é assim que o secretário de Educação diz que tem que ser feito, é assim que... e pronto. Aí é uma escolha que a gente faz, né? Pessoal, acho que está bom, né? Tem mais uma pergunta. Então, vamos lá. A Verônica pergunta: a sua decepção está relacionada às suas questões internas ou em relação ao que vem do mundo? Caramba, isso aqui está quase que uma análise, hein? A Verônica ali. Acho que Verônica fez essa pergunta no momento em que eu falava das decepções com relação à educação, né, Verônica? Isso. Então, eu acho que as duas coisas, Verônica, eu acho que boa parte das minhas decepções vem de quem eu sou, né? E vem de questões que eu me pergunto todos os dias se é assim mesmo, né? Todo mundo que está aqui nessa sala já se perguntou se essa é mesmo a sua profissão, se esse é mesmo o lugar que você quer estar até você se aposentar. Não tem problema nenhum com isso, não é verdade? Ou seja, aliás, eu acho muito bom que a gente faça esse tipo de questionamento, né? Eu tive momentos na minha caminhada, funções na minha caminhada, algumas me inspiraram profundamente, outras me aniquilaram muito, porque era muito difícil andar, né? Na educação superior, na rede pública, na rede privada, na educação básica, na pós-graduação, como professor, como aluno, como gestor, como pai de aluno, enfim, diversos papéis que a gente exerce na vida. E em todas elas eu sempre me pergunto sobre isso, né? Sobre o meu lugar, sobre as minhas questões internas. Acho que nenhum se repete tanto ultimamente quanto na função de pai, por exemplo, né? Meus filhos estão chegando numa fase... eles já até passaram da fase do questionamento, né? Eles, algumas vezes, já estão até na fase do silêncio, que é até pior, né? Eu sei que ele não está concordando comigo, eu sei que ele acha aquilo uma grande idiotice da minha parte, mas ele faz assim com a cabeça, como quem diz assim, né? Você está errado. Quer dizer, isso é amargura total, né? Para mim. Então, acho que tem esse lado. Agora, tem a pressão externa também, não há dúvida nenhuma, né? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é chover no molhado, né? Eu já trabalhei em algumas experiências diferentes no setor público. Qual é o grande problema do setor público? É a falta de continuidade. Você dá o seu sangue por uma determinada causa, não é? Você perde hora de sono, você se dedica, você gasta dinheiro, você deixa de dar atenção para outras tantas coisas da sua vida, e aí vira uma folha lá na folhinha do calendário, né, no calendário, e muda tudo. E aí o que era de um jeito passa a ser de outro jeito, e por aí vai, né? Vocês aí na Escola Municipal Vale de Luz, acho que, como as outras escolas, sentem isso, né? Muda o secretário, ai meu Deus, o que vai mudar agora? O que a gente vai... né? Mudou de ano, e a subvenção? Vai chegar a subvenção, não vai ter, o que a gente vai fazer? Está faltando auxiliar, o diretor não está... Enfim, esses dramas, né? Essas pressões externas. Mas acho, sinceramente, que as piores decepções são aquelas que a gente tem com a gente mesmo. Porque as que vêm de fora, se a gente tiver sabedoria para entender que elas vieram de fora, independente da gente ter plantado ou não, a gente consegue superá-las. Mas aquelas que vêm de dentro da gente são terríveis, né? Eu já tive experiências com alunos
que eu fui para casa, eu estou em casa, né? Eu vim para casa arrasado porque eu errei, arrasado porque eu fui um idiota, arrasado porque eu não podia ter agido do jeito que eu agi, né? Essas são as piores. Que bom quando a gente tem como consertar. Pior é quando a gente não tem como consertar. Nós não temos mais nenhumas perguntas. Depois, se você quiser, você pode dar uma olhada nos comentários. E eu não sei se tem mais alguém querendo fazer pergunta, então queria abrir se mais alguém tem interesse em perguntar. Quero agradecer também ao Ricardo pela oportunidade. Nós estamos muito felizes em receber você nessa noite. Eu não me vejo aqui, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Obrigado, Daniele, obrigado a todos, todas que estão aqui, que participaram, a Gisele, que fez perguntas, a Verônica, Eliana, que fez vários comentários, Ana Cláudia. A Cláudia escreveu lá, é verdade, uma vez a gente conversou lá na secretaria sobre o filho pródigo, não foi? A gente fez Exatamente. Agradecer muito o Dionisson, que fez o convite, pedir desculpas a ele, essa reunião de hoje eu desmarquei com ele umas 4 vezes, porque eu estou enrolado com a minha vida e negócio de pandemia, nem a agenda está funcionando direito, mas o Dionisson foi super, super gentil, super camarada aí de organizar para a gente ter esse encontro de hoje, né? Eu terminaria, pessoal, usando um pouco aquela lógica lá do texto que vocês colocaram aí no início, do Steiner, né? Pensar com lucidez, sentir com afeição, né? E querer com ponderação, eu diria que tudo isso que a gente está falando sobre amor é um nome desgastado, é um nome que caiu ingenuamente num romantismo clichê que eu brinquei lá no início, que virou mercadoria. Mas isso a gente pode sintetizar numa palavrinha que é a palavra ética. Ética tem essas 2 dimensões, essa dimensão interna. Aliás, lá em grego, de onde a palavra ética nasceu, existem 2 palavras, ethos e ethos, são 2 palavras diferentes e que a gente usa em português todas como ética, né? Uma dimensão interna, a dimensão do caráter, que a gente constrói. Se nós, educadores, não acreditarmos que a gente pode ajudar na construção do caráter, né, um bom caráter das pessoas, a gente tem o nosso trabalho muito, muito diminuído, né? E o caráter, ele se constrói na turbulência, na tempestade. Época de tempo tranquilo não constrói caráter de ninguém. É na hora H, é na hora que a gente está ali na aflição, no problema, no sofrimento, na penúria, na pobreza, na falta. É nessa hora que o caráter ele se constrói, né? Então, esse é um primeiro ponto. E ética tem a dimensão externa, dos valores da nossa sociedade, dos comportamentos, da moral. A ética é o senso crítico sobre tudo isso, né? E uma educação libertadora, uma educação revolucionária. Por isso que o amor ele é revolucionário nesse sentido, porque ele nos ajuda a nos mudar a nós mesmos, a mudar quem está perto da gente, mas nesse exercício de empatia, respeitando o espaço do outro. Então, a ética, o amor, eles são revolucionários porque eles nos ajudam a construir um outro patamar de mundo, uma outra civilização. E, pessoal, convenhamos, as pessoas dizem assim, mas isso demora muito tempo, mas essa é a nossa profissão. A gente não vende chinelo, a gente não faz tijolos, simplesmente. A gente constrói coisas que vão ficar para a posteridade. Vocês imaginem se os gregos lá atrás tivessem pensado como muitos entre nós pensam hoje. A gente não estaria falando de filosofia grega. Imagine se lá a turma que estudou na Idade Média
pessoal estava matando bruxa, botando fogo nas pessoas que faziam ciência, e as raízes da nossa física, da nossa química, da nossa matemática estão todas lá na Idade Média também. Por quê? Porque tinha uma gente teimosa insistindo em estudar o que era pecado considerado naquela civilização, sabe? Então, assim, o que a gente tem para fazer é algo que as pessoas, de modo geral, não querem que a gente faça. Tá? Por isso é que tem escola sem partido, por isso é que tem gente falando que educador não pode se meter em educação sexual, não pode falar disso, pode falar daquilo. Por quê? Porque não querem deixar a gente fazer a nossa profissão. E a nossa profissão tem exatamente isso. Somos nós que vamos falar sobre violência doméstica, somos nós que vamos ajudar os meninos e as meninas a conhecer seu corpo e não permitir que ninguém lhes toque, evitar a gravidez precoce, etc, etc, etc. Estou usando esse exemplo da educação sexual porque me ocorreu aqui. Outros muitos há e que a gente não pode abrir mão deles. Isso tem um custo, sobretudo agora, tem um custo, mas a gente não pode abrir mão disso. Obrigado, pessoal. Só um momentinho. Eu quero passar a palavra para a Ana Cláudia, que ela quer trazer uma contribuição. Oi, Ricardo, boa noite a todos aí que estão compartilhando esse momento maravilhoso. Agradeço aí a escola, né, por organizar mais esse encontro lindo. Ricardo, eu li, né, o seu texto, né, belíssimo, que vem falar dessa questão do professor, daquele que professa, né? E vou dizer que a gente é até um pouco profeta mesmo, né? Porque a gente está lidando até com o inimaginável, né? Com aquilo que está por vir. Quando eu trouxe esse pensamento da educação inclusiva e da tecnologia, na verdade, eu venho fazendo uma retrospectiva, né, de todo esse caminhar da educação para tentar fazer essa escola realmente para todos. E ela não é, né? A pandemia só mostrou para a gente, descortinou para a gente que a nossa escola pública ela está realmente abandonada, ela está à mercê, né? Ela está atrás. Porque como é difícil para essas crianças, para essa população pobre, acessar qualquer coisa, né? A realidade das nossas crianças no Vale de Luz é um recorte, mas um recorte bastante significativo, mostra isso para a gente conseguir que essas famílias respondessem um questionário, foi uma maratona, porque a gente tem famílias que têm um celular, né? E quando tem um celular, aquele celular, o número muda rapidamente, porque eles não têm condição de manter um crédito, né? Para segurar aquele número, então eles perdem o número, o celular dá defeito, é um aparelho que não dá condição, né? Então essa é a nossa realidade. A população da nossa escola, né, das nossas crianças, são de maioria negra e parda, né? E a gente já sabe que é o retrato também de uma sociedade que discrimina, que desumaniza, coloca esses seres humanos em condições inaceitáveis. Tá? E dentro desse público, nós temos, né, um número imenso de crianças que são dentro de mais um recorte público-alvo da educação especial. Nós temos um número grande de crianças autistas com e sem diagnóstico. Né? Nós temos crianças com deficiência intelectual, com síndromes. Nós temos crianças com baixa visão, nós temos crianças superdotadas. Então, é de uma riqueza muito grande. E que no ensino presencial, essa riqueza tem construído, né, um castelo de sonhos, né, mas também tem concretizado muitas coisas maravilhosas. Hoje a minha angústia é essa, né? Não é que eu seja contra a ferramenta, pelo contrário, eu sou pesquisadora na área de inclusão. Eu sei a diferença que faz um software, né, ledor nas mãos de uma pessoa cega, né? Eu sei a diferença que faz, né? Hoje a gente tem um aplicativo que traduz, né, em língua brasileira de sinais para uma pessoa surda, né? Traduz qualquer coisa.
Hoje a gente tem, né, um software que lê a íris do olho, e aí você pega uma criança, como a gente tem o Lohan na rede, né, que é tetraplégico, e que até a condição de fala dele é muito limitada por conta da paralisia cerebral, e você coloca esse menino na frente de um computador, ele que não coordena nenhum dos 4 membros, e ele tem condição de manifestar de toda a sua inteligência e usar um computador com autonomia, tá? Então, eu não sou contra a tecnologia. O problema é quando essa tecnologia aprofunda esse abismo imenso que existe entre as nossas crianças e o direito que elas têm à educação. Então, hoje eu me encontro angustiada nesse sentido, exatamente por quê? Porque se educar é um ato de amor, como é que ele pode permitir que qualquer criança, qualquer jovem, qualquer um esteja longe do processo, não tenha acesso a ele? Então, essa foi a minha provocação, porque o tema é muito bonito, é muito importante, né? E é um amor, não é aquele amor piegas, não. É um amor do querer mesmo, que essa coisa se materialize, se concretize, que seja para todos, né? Então, eu venho trazer um pouco dessa minha dor, que tem me corroído nesses últimos tempos, e agora me corrói mais, porque a gente caminha para isso. Eu entendo das dificuldades que vivemos, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falo, nada justifica, né, que uma criança que mais precisa fique fora do processo, né? E aí eu penso que a gente ainda tem, não, a gente vai tentar recurso, mas ainda assim que a gente tente recurso, muitas das nossas crianças desse público-alvo não terão acesso, né? Então, é muito duro. Mas eu agradeço de coração essa reflexão bonita que você trouxe para a gente, que, assim, nos retoma o ânimo, né, a fé, a esperança, né, de que é uma profissão tão maravilhosa e que a gente não pode jamais abrir mão desse nosso papel, né, da importância desse nosso papel de professor, né, de professar, de querer transformar, né, desejar e realmente transformar essa sociedade. Agora, eu não acredito no professor que fala em transformar, mas que não pensa em todos, né? Eu fui professora, sou professora, e durante toda a minha trajetória dentro de sala de aula, eu fui alfabetizadora. O que mais me incomodava era que qualquer criança ficasse fora do processo. E aquilo me tirava o sono, e eu voltava atrás, e eu buscava, eu tentava, e eu inventava jogo, e eu me descabelava, porque todas as crianças tinham que ter oportunidade, tinham que caminhar de alguma forma, né? Então, nesse momento, hoje, me angustia a criança que está sem comida na mesa e que também vai ficar sem a escola. É isso. Mas obrigada por tudo. Um grande abraço, meu amigo. Muito bom revê-lo. Obrigado. Ana, eu vou... eu preciso daqui a pouco pedir licença a vocês, que eu tenho um compromisso às 20 horas, numa outra salinha aqui de internet. Mas eu quero te dizer uma coisa repercutindo, né, o que você acabou de falar. A pandemia, ela revelou para nós aquilo que já devia sempre ter estado evidente para todo mundo, que uns no Brasil são mais iguais do que os outros. E nós temos uns pouquíssimos privilegiados e temos uma imensidão de pessoas apartadas dos seus direitos básicos, né? Desde alimentação, moradia, até uma escola de qualidade. A pandemia mostrou para nós, mostrou para Friburgo, né, que existe um abismo que separa uns poucos da imensa multidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é uma covardia colocar no ombro dos professores e das escolas a responsabilidade de darem o seu jeito para chegar até os alunos. Porque essa não é uma questão nossa, fundamentalmente. Essa é uma questão, imagine, a Rede Municipal de Educação em Nova Friburgo tem 17 mil alunos. Tem 250 computadores ligados à internet pelos questionários que foram respondidos. Ou seja, isso é responsabilidade do professor que está lá na ponta, dentro da sala de aula? Não. Isso é responsabilidade de um sistema que não dá conta, nunca deu conta. Mas eu penso que, primeiro,
naquilo que é a nossa possibilidade, a gente precisa fazer alguma coisa para chegar àqueles que a gente consegue num primeiro momento, criar aquilo que a gente precisa para chegar a todos. E aí a gente chega a uma conclusão. E essa conclusão é uma provocação com a qual eu queria que vocês fossem dormir com ela. Não basta a gente ser professor. A gente tem que ser um pouco militante da educação. Militante em que sentido? De ir atrás de quem deveria destinar o orçamento e não destina. Ir atrás da lei que garante o acesso a isso e a gente não tem isso garantido na ponta. Em outras palavras, como em toda e qualquer profissão, não é isso? Os médicos não vão lá para frente do Supremo lutar porque a profissão deles de alguma maneira foi diminuída, os juízes não fazem movimento para o salário deles não ser rebaixado, todo mundo, todas as profissões, a nossa é essa, não é? A nossa luta deve ser também uma luta para que a gente consiga exercer plenamente a nossa profissão. E não importa se o menino nasceu lá no Alto do Floresta, muitos dos alunos do Vale de Luz estão lá no Alto do Floresta, não é isso? Ou se ele nasceu no Cônego, num condomínio de luxo de Friburgo. Não importa. Todos eles precisam ter, na escola pública, acesso a uma educação de qualidade. Então, não tem jeito. A nossa profissão é uma profissão que exige preparo técnico, exige conhecimento, mas ela demanda de nós, por causa dessa história bárbara de escravidão que a gente teve e da qual a gente ainda não se livrou, ela demanda de nós também uma militância política, uma reclamação, uma permanência. Vamos aproveitar que daqui a pouco tem eleição, a gente escolher bem aí os nossos vereadores, vereadoras, escolher bem o candidato, a candidata a prefeito, prefeita, porque é por aqui que, infelizmente, a coisa começa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, estou muito honrado, tá, de estar aqui com vocês, me sinto lisonjeado por ter sido convidado, voltarei outras tantas vezes que vocês me convidarem. Vou cobrar o mesmo preço que eu cobrei dessa vez, tá bom? Obrigado, Ricardo. Te agradeço mais uma vez e automaticamente também já te libero para o seu compromisso e agradeço a todos presentes aqui. Amanhã esse vídeo vai se encontrar no canal da Escola do Vale de Luz, no YouTube. Convido a todas a conhecerem, a se inscreverem e a compartilharem. E obrigado mais uma vez pela companhia e pela rica oportunidade. Tá bom, pessoal? Obrigado a todas. Boa noite. Um abraço enorme.